Vivemos em um mundo onde tudo exige nossa atenção. As notificações do celular piscam a cada minuto. As redes sociais nos bombardeiam com opiniões e comparações constantes. E a rotina acelerada nos força a consumir informações sem tempo para processá-las. O resultado? Nossa mente fica saturada, cansada e perdida em um turbilhão de estímulos. Mas e se a resposta para esse caos estivesse justamente no silêncio? Ao longo da história, algumas das mentes mais brilhantes perceberam que, para alcançar a verdadeira genialidade, era preciso se afastar do barulho do mundo. Eles entenderam que a solidão não era um fardo, mas uma ferramenta poderosa para refletir, criar e descobrir verdades que a maioria das pessoas nunca percebe. Vamos explorar como o isolamento moldou essas grandes mentes e o impacto que isso teve em suas descobertas e criações. 1. Friedrich Nietzsche, o filósofo solitário. Friedrich Nietzsche não apenas escreveu sobre a solidão, ele viveu nela. Para Nietzsche, estar sozinho não era uma fraqueza, mas uma necessidade para alcançar o pensamento profundo. Ele acreditava que o verdadeiro crescimento intelectual e filosófico acontecia longe da influência das massas, onde a mente poderia se libertar dos dogmas e questionar a realidade de forma genuína. Nietzsche passou grande parte de sua vida em pequenas cidades isoladas na Suíça e na Itália. Durante esses períodos de reclusão, ele escreveu algumas de suas obras mais revolucionárias, como Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal. Em suas cartas, ele frequentemente mencionava o quanto a interação com a sociedade o desgastava e o afastava de sua verdadeira essência. Ele via o isolamento como um espaço sagrado, onde poderia moldar sua filosofia sem a interferência das opiniões alheias. Para Nietzsche, as grandes ideias não nasciam em meio à multidão, mas no silêncio da introspecção. 2. Nikola Tesla, o gênio antissocial. Nikola Tesla é um dos maiores exemplos de como o isolamento pode levar à genialidade. Conhecido por suas invenções revolucionárias, Tesla era um homem que evitava distrações sociais ao máximo. Ele acreditava que interações superficiais consumiam energia mental e preferia passar longas horas sozinho, imerso em seus experimentos e reflexões. Tesla possuía uma capacidade única de visualizar suas invenções inteiramente em sua mente, antes mesmo de construí-las. Ele dizia que precisava de silêncio absoluto para desenvolver suas ideias e que qualquer interrupção poderia quebrar sua linha de raciocínio. Por conta desse estilo de vida, ele nunca se casou nem formou laços sociais profundos. Sua verdadeira conexão era com a ciência e a inovação. Foi nesse estado de isolamento que ele desenvolveu a corrente alternada, as bases da radiofrequência e conceitos avançados que moldaram o mundo moderno. Tesla provou que a solidão não era um sinal de fraqueza ou depressão, mas um portal para o avanço da humanidade. 3. Isaac Newton, a solidão. Durante a peste. A história de Isaac Newton mostra como o isolamento pode ser a chave para descobertas grandiosas. Em 1665, quando a grande peste bubônica atingiu Londres, as universidades fecharam, forçando Newton a se retirar para o interior. Esse período de reclusão, que durou cerca de 2 anos, acabou se tornando um dos mais produtivos de sua vida. Longe das distrações e pressões sociais, Newton mergulhou completamente em seus estudos. Foi nesse período que ele formulou a teoria da gravidade, desenvolveu os princípios do cálculo e aprimorou suas pesquisas sobre a óptica. Ou seja, algumas das descobertas mais importantes da história da ciência surgiram quando Newton estava isolado do mundo. Se ele tivesse permanecido no ambiente acadêmico comum, cercado por discussões e distrações, talvez essas ideias nunca tivessem sido desenvolvidas da mesma forma. O silêncio e a solidão permitiram que sua mente operasse no mais alto nível. 4. Steve Jobs, a busca pelo sentido. Steve Jobs sempre foi conhecido por sua visão única e sua capacidade de inovar. Mas antes de criar a Apple, ele passou por um período de isolamento e introspecção que moldou sua forma de pensar.
No início dos anos 70, Jobs viajou para a Índia em busca de clareza mental. Durante meses, ele viveu de forma simples, praticou meditação e estudou conceitos filosóficos que mais tarde influenciariam o design minimalista e a identidade da Apple. Ele percebeu que o excesso de informações e estímulos tornava as pessoas incapazes de focar no essencial. Foi essa filosofia que o levou a criar produtos intuitivos e com um design limpo, eliminando o desnecessário. Mesmo depois de se tornar um líder influente, Jobs continuava a buscar momentos de isolamento para tomar decisões importantes. Ele entendia que a melhor forma de enxergar o futuro era se desconectar do ruído do presente. Essas histórias provam que o isolamento não é algo negativo. Pelo contrário, é um portal para o autoconhecimento, para a criatividade e para a construção de um pensamento independente. Se algumas das maiores mentes da história precisaram se afastar para criar e inovar, talvez esse seja um sinal de que nós também podemos nos beneficiar ao buscar momentos de solidão em um mundo cada vez mais caótico. Nos próximos tópicos, vamos entender por que o isolamento pode ser tão poderoso e como você pode aplicá-lo na sua própria vida. Parte 2. Por que o isolamento pode ser poderoso? Agora que entendemos como o isolamento ajudou algumas das mentes mais brilhantes da história, surge a pergunta: por que isso acontece? O que faz com que a solidão, algo muitas vezes visto como negativo, seja na verdade uma ferramenta poderosa para crescimento pessoal, criatividade e sucesso? O isolamento não é apenas um estado físico, é um estado mental. Quando nos afastamos das distrações externas, damos à nossa mente o espaço necessário para processar ideias, desenvolver pensamentos profundos e fortalecer nossa identidade. Seja para ganhar clareza, estimular a criatividade ou se proteger de influências negativas, o isolamento pode transformar sua vida. Vamos entender como. 1. O silêncio aumenta a clareza mental. Vivemos em um mundo onde a informação nunca para. Redes sociais, notícias, publicidade, mensagens instantâneas. Nossa mente está constantemente bombardeada. O problema é que essa sobrecarga nos impede de pensar com profundidade. Quando estamos sempre ocupados consumindo conteúdo, não damos tempo para nossa mente organizar as informações e refletir sobre o que realmente importa. Ficamos presos em um fluxo interminável de estímulos, sem conseguir enxergar a direção certa para nossas vidas. O isolamento funciona como um filtro mental. Ao nos afastarmos do barulho externo, conseguimos perceber nossos próprios pensamentos com mais clareza. As dúvidas começam a se resolver, as ideias se organizam e aquilo que antes parecia um caos mental começa a fazer sentido. Já reparou como muitas das melhores ideias surgem quando estamos sozinhos, no banho, antes de dormir ou durante uma caminhada? Isso acontece porque nesses momentos, a mente desacelera e ganha espaço para processar informações sem distrações. Se você sente que está perdido, confuso ou sobrecarregado, experimente buscar o silêncio. A resposta que você procura pode estar lá, esperando para ser ouvida. 2. O tempo sozinho estimula a criatividade. A criatividade não surge no meio do caos. Pelo contrário, ela precisa de espaço para florescer. Muitos dos maiores artistas, escritores e inventores da história desenvolveram suas obras-primas na solidão. Quando estamos sozinhos, sem a pressão da opinião dos outros, nossa mente se sente livre para explorar novas ideias sem medo de julgamentos. É nesse estado que grandes inovações acontecem. Imagine um escritor tentando criar uma história enquanto recebe notificações de mensagens e redes sociais a cada minuto. Ou um músico tentando compor uma melodia enquanto conversa com várias pessoas ao mesmo tempo. Difícil, não é? O isolamento permite que você entre em um estado mental profundo, onde a criatividade flui sem interrupções. Esse é o conceito do estado de fluxo, um momento em que estamos completamente imersos em uma atividade, sem distrações externas. Grandes gênios da arte e da ciência sabiam disso e usavam a solidão como ferramenta para alcançar esse estado.
Se você quer criar algo original, experimente se desconectar do mundo por algumas horas. O silêncio pode ser o combustível da sua criatividade. 3. O isolamento desenvolve a autoconfiança. Vivemos em uma sociedade onde a validação externa se tornou uma necessidade constante. As redes sociais nos condicionaram a buscar curtidas, comentários e aprovações para cada coisa que fazemos. Mas isso tem um custo. Perdemos a conexão com nós mesmos. Quando passamos tempo demais cercados por outras pessoas, acabamos absorvendo suas opiniões, crenças e expectativas. Isso pode nos fazer duvidar de nossas próprias ideias e nos tornar dependentes da aceitação dos outros. O isolamento é uma forma de recuperar a autoconfiança. Quando você passa tempo sozinho, começa a ouvir mais a sua intuição. Aprende a confiar em seus próprios pensamentos e a tomar decisões sem precisar da aprovação de ninguém. Grandes. Líderes e inovadores precisaram acreditar em suas próprias ideias, antes que o mundo acreditasse nelas. Se você quer desenvolver autoconfiança, experimente ficar um tempo sozinho e refletir sobre suas decisões sem interferência externa. Você pode descobrir que sua intuição é mais forte do que imagina. Isso não significa que você deve cortar relações com todo mundo, mas sim aprender a escolher melhor com quem e com o que você gasta sua energia. Quando você se distancia de influências negativas, começa a desenvolver uma mentalidade mais forte e independente. Se você sente que, em ciclos negativos, experimente se afaste tempo. Use-os para redefinir suas prioridades e fortalecer sua identidade. 4. A solidão te protege da influência negativa. Já reparou como o ambiente ao nosso redor influencia nossos pensamentos? Se estamos cercados de pessoas negativas, que reclamam o tempo todo, acabamos absorvendo essa mentalidade. Se convivemos com pessoas que não têm ambição, podemos nos sentir desmotivados a buscar nossos próprios objetivos. O isolamento permite que você filtre essas influências. Ele te dá tempo para analisar quais ideias realmente fazem sentido para você e quais foram impostas pelo ambiente ao seu redor. Isso não significa que você deve cortar relações com todo mundo, mas sim aprender a escolher melhor com quem e com o que você gasta sua energia. Quando você se distancia de influências negativas, começa a desenvolver uma mentalidade mais forte e independente. Se você sente que está preso em ciclos negativos, experimente se afastar por um tempo. Use esse período para redefinir suas prioridades e fortalecer sua identidade. 5. O recolhimento permite uma reinvenção pessoal. Às vezes, para mudar de vida, é preciso se afastar de tudo que reforça os velhos hábitos. O isolamento pode ser a chave para uma transformação pessoal profunda. Muitas pessoas descobrem novas paixões, talentos e propósitos quando se retiram temporariamente do mundo. O silêncio permite que você se reconecte consigo mesmo e repense a direção da sua vida. Se você sente que precisa de uma mudança, considere tirar um tempo para si mesmo. Pode ser uma viagem sozinho, um período longe das redes sociais ou simplesmente alguns dias de reflexão. Esse tempo pode ser o ponto de virada que você precisa para se reinventar. Como usar o isolamento para se tornar mais forte? Agora que você entende o poder do isolamento, como aplicá-lo na sua vida de forma prática? Aqui estão algumas estratégias. Reserve um tempo sozinho todos os dias. Desligue as notificações, saia das redes sociais e passe pelo menos 1 hora apenas com seus pensamentos. Faça caminhadas sem celular. Grandes mentes como Nietzsche e Jobs usavam caminhadas para pensar melhor. Evite conversas superficiais. Em vez de gastar energia com interações vazias, foque em reflexões mais profundas. Se afaste temporariamente de ambientes negativos. Isso pode incluir grupos sociais que drenam sua energia ou hábitos que te distraem. Use o isolamento como ferramenta, não como fuga. Estar sozinho é poderoso, mas não significa cortar laços com o mundo para sempre. O equilíbrio é a chave.
A sociedade nos ensina que estar sempre cercado de pessoas e conectado o tempo todo é um sinal de sucesso. Mas a verdade é que, sem momentos de isolamento, dificilmente conseguimos pensar com clareza, criar algo original ou nos entender profundamente. As grandes mentes da história nos mostram que se afastar do barulho do mundo pode ser uma ferramenta poderosa para crescer. Se você sente que está preso em distrações, sendo influenciado por tudo ao seu redor e sem um propósito claro, talvez seja a hora de dar um passo para trás. Talvez seja a hora de se isolar e se encontrar.